Amém. Sente-se então. Eu vou tentar ser bem prático, vou tentar ficar chamando a atenção de vocês o tempo todo. Se você sentir sono, eu quero que você fique em pé, mas eu quero muito que você preste atenção nessa palavra que eu vou compartilhar com você aqui agora. Amém? Eu creio que Deus tem algo importante para falar conosco enquanto igreja, enquanto discipulado. Amém? A minha palavra, o título dela é Não Seja um Guia Cego. Esse é o título da minha pregação. Amém? Por que disso? Por que eu vou falar sobre isso? Por que eu resolvi falar sobre isso? Acho que todo mundo aqui sabe que eu tive um problema na minha visão. Todo mundo ficou sabendo? Alguém não sabe? Amém. Eu tive um problema no meu olho direito. Foi descoberto o ano passado. E ele teve uma piora, né? Eu chamo de descolamento de retina. O pessoal ali adotou a estratégia de ficar em pé. Isso mesmo. Melhor que dormir. Então, eu tive um descolamento de retina. É uma doença grave, é uma urgência, e eu corri o risco de perder a visão do meu olho. Isso foi agora, piorou mês passado, acho que a maioria se lembra. Né? E eu enfrentando essa situação do problema no meu olho, eu confesso para você que não é algo fácil você ter uma doença, ainda mais uma doença grave, ainda mais uma doença que você corre o risco de perder a sua visão. Amém? Fecha um dos seus olhos. Só um, se for dois você dorme. Só um dos olhos. Fecha um olho aí, faz um teste aí. Fecha um olho e fica com o outro aberto. Amém? É assim que eu estou enxergando hoje. Mesmo eu tendo operado, hoje eu só estou enxergando de um olho. Eu não estou enxergando o meu olho direito. Agora, imagina você viver assim para o resto da sua vida. É ruim, né? Agora, pior, imagina você fechar os dois olhos e viver assim para o resto da vida. É algo difícil, irmãos. É algo difícil. Os irmãos sabem, eu sou quase um médico, né? Eu me formo agora no final do ano em medicina. E isso para um médico é mais chato ainda. Né? Porque o diabo fica lançando na minha mente o tempo todo. Eu fico imaginando Jesus na cruz. Você lembra quando Jesus estava crucificado, o que o povo falava para ele? O que o povo que estava lá embaixo falava para ele? Você lembra? Salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. E eu fico ouvindo o diabo. Curou os outros e não pode curar a si mesmo. Deu remédio para tanta gente e não pode dar algum remédio que resolva a si mesmo. É difícil, irmãos. Foram dias complicados, foram dias de crise para mim. Mas no meio dessa crise toda, né, eu procurei ouvir a voz de Deus. Procurei enfrentar essa luta. Na verdade, eu ainda estou enfrentando ela, porque a luta não acabou. Mas eu tenho procurado enfrentar isso, entendendo que o Senhor tem um propósito nisso. Então eu comecei a orar. E eu comecei a falar, Deus, por quê? Por que eu precisei perder a visão do meu olho? O que o Senhor está querendo me mostrar com isso? É porque eu sou muito arrogante? Ou é porque é uma oportunidade para eu poder contar um testemunho depois que o Senhor vai me curar? O que significa isso? Né? Eu acredito, e você tem que acreditar também, irmão. Você tem que acreditar que todas as coisas debaixo do sol, na terra, acontecem por um propósito de Deus. A Bíblia fala que nenhuma folha cai de uma árvore se Deus não souber. Nenhum cabelo cai da sua cabeça se Deus não souber. Então todas as coisas têm um propósito. E eu comecei a perguntar para Deus, Deus, qual que é o propósito de eu perder a visão do meu olho? E Deus começou a falar comigo algumas coisas a respeito de visão. E aí eu meditando a respeito de visão, olho, visão, olho. E Deus foi falando algumas coisas comigo. A primeira coisa que eu queria falar para você aqui, os olhos, eles podem ser usados para o bem e para o mal. Diga assim, para o bem e para o mal. Você pode usar os seus olhos, e não somente seus olhos, mas o seu corpo todo. Você pode usar ele para o bem e para o mal. Marcos, como é que eu uso meus olhos para o bem? A Bíblia fala lá em Lucas 11:34, eu não vou ler por causa do nosso tempo, mas lá fala assim, se você tiver olhos bons, ou se os teus olhos forem bons, logo, o que, Rafael, você estava falando? Todo o seu corpo será bom, isso mesmo. Agora, se você tiver olhos maus,
todo o seu corpo vai ser mal. Meu Deus, olho é um negócio sério. Já pensou? Por causa do olho, todo o corpo é bom, ou então por causa do olho, todo o corpo é mal. Né? Se os teus olhos forem bons, ou seja, se você procurar ter uma vida santa, procurar se atentar para aquilo que é de Deus, procurar focar a sua visão naquilo que vai acrescentar algo na sua vida, os teus olhos são bons, logo todo o seu corpo é bom, todo o seu corpo é luminoso, você tem a oportunidade de viver uma vida maravilhosa, você tem a oportunidade, Lucas, de viver aquilo que Deus tem preparado para você, aquilo que Deus tem sonhado para você. Agora, ao contrário, se os seus olhos são maus, o seu corpo é mau, porque se o seu olho é mau, Alisson, você vai olhar para coisas más, você vai olhar para aquilo que a sua carne quer olhar, Roger, você vai olhar para aquilo que é do mundo, vai olhar para aquilo que é pecaminoso, para aquilo que ofende a Deus. Logo o seu corpo vai ser mau. E a Bíblia fala que não vai ter luz, mas sim trevas. Seu corpo não vai ser cheio de luz, mas vai ser cheio de trevas. Outra coisa, os olhos, eles podem te levar a pecar. Muitas vezes, chama a Kellen, hein? Kellen, oiê. Os olhos, muitas vezes, te levam a pecar. A tentação começa muitas vezes com o olho, é ou não é? Não é? Muitas vezes começa com o olho. Vamos supor, eu não posso comer, vamos supor que comer bolo de chocolate é pecado. Aí a Luciete vai lá, faz uma torta alemã maravilhosa, daquele jeito assim que regime nenhum bota defeito. Aí eu não posso comer bolo de chocolate, porque está escrito na Bíblia que comer bolo de chocolate é pecado, misericórdia. Aí eu vou e eu fico olhando para o bolo, eu fico lá namorando ele. Lembra do Sansão? Né? Você fica lá, você não pode chupar uva, você não pode comer uva, você não pode tomar vinho, mas você fica passeando lá, perto da uva. A chance de eu cair em pecado não é grande? É. E tudo começou com um olho. Então Jesus foi muito categórico em falar: se o teu olho te faz pecar, pega ele e arranca ele fora. Aí nessa hora eu fiquei pensando: meu Deus, será que eu estou pecando? Será que meu olho vai ser arrancado fora porque eu estou pecando? Aí eu comecei a pensar: meu Deus, o que eu estou fazendo? Me mostra porque eu não quero perder o olho, eu arrependo agora para não perder o olho. Mas se o teu olho te faz pecar, filho, é melhor você perder o olho e entrar caolho, entrar ciclope, pirata no reino dos céus, do que você ir com os dois olhos bonitinhos para o inferno. Amém? E aí, chegamos onde eu estava querendo, a questão dos guias cegos. Eu estava meditando numa palavra, essa aqui eu preciso ler, que essa é a mais importante do meu texto. Lucas, capítulo 6, verso 39. Abra aí sua Bíblia. Lucas, capítulo 6, verso 39. Diz assim: e dizia-lhes, Jesus, uma parábola: pode porventura o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova ou no buraco? E por que, aí agora verso 41 e 42. 41. E por que atentas tu no argueiro, ou seja, cisco, que está no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco ou argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Diga assim: misericórdia. Irmãos, o que o Senhor ministrou ao meu coração para eu compartilhar com você aqui hoje é que muitas vezes, muitos de nós aqui somos guias cegos. A gente é muito rápido em criticar os fariseus, né? Você pensa em fariseu, você pensa em coisa ruim, é ou não é? Falou fariseu na Bíblia, geralmente está associado com alguma crítica que Jesus faz, com algo do tipo. Mas sabia que tem momentos que você é tão fariseu quanto aqueles fariseus de antigamente?
Tem momentos que você é tão hipócrita na sua vida com Deus como aqueles de antigamente. Sabe, essa situação aqui ilustra muito bem isso. Jesus está contando uma história, está contando uma parábola, falando assim, olha, como é que um cego pode guiar outro cego? Imagina aí 2 cegos andando de mão dada. Vai bater na parede, porque eles não vão saber a hora de parar. Eles não vão ver o buraco, eles não vão ver o poste. Não vai dar certo. Um cego não tem como guiar outro cego. Aí Jesus fala, como é que você fica reparando na vida do seu irmão, um cisco no olho dele, se dentro do seu olho tem uma trave, tem uma estaca de madeira gigante? Hipócrita. Hipócrita. Nós precisamos voltar a enxergar antes que nós possamos guiar outros cegos, porque de fato um cego não pode guiar outro cego. Um cego tentando guiar outro cego fala de uma pessoa que fica julgando as outras. Uma pessoa que julga as outras sem se julgar primeiro, que aplica a justiça dela para os outros sem aplicar a si primeiro. E eu estou falando isso para você e eu estou falando isso para mim. São hipócritas por quê? Porque eles apontam no menor erro. O que um cisco representa? O que é um cisco, meu irmão? Um cisco é uma coisa ínfima. Né? Aí você fica preocupado porque tem um cisco no olho do seu irmão, mas dentro do seu olho tem um pedaço de uma pedra, uma biloca dentro do seu olho. E você não fala nada. Você vê facinho o cisco, mas aquilo que é gigante que está no seu olho, você não consegue perceber. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Antes de você tentar falar do outro, apontar o defeito do outro, que às vezes é um defeito pequeno, tenta olhar primeiro para ver se você não tem um elefante sentado em cima da sua cabeça chamado pecado. Guia cegos. Existem tipos e existe uma progressão da cegueira. Eu posso falar bem isso porque percebi. A cegueira, normalmente, ela começa de um jeito bem sutil, que eu chamo aqui de cegueira periférica. Diga assim comigo, cegueira periférica é o primeiro tipo de cegueira. A cegueira, ela começa periférica. O que é isso? Ela vai chegando de ladinho assim. Às vezes você nem percebe. E foi o que aconteceu comigo na vida natural. Né? O meu olho era bom. Eu tinha um problema no olho, mas eu não tinha problema assim. Eu não via nenhuma mancha no meu olho, nem nada. Agora, teve um dia que eu cheguei na minha casa e que eu vi lá uma mancha no meu olho. Uma mancha preta. Não era uma coisa escancarada, não era uma coisa gigante. Era uma manchinha no cantinho do meu olho. Foi aí que eu percebi que eu estava com um problema. E esse é o primeiro tipo de cegueira. É uma cegueira que é inicial, ela é o começo de um processo, e ela é uma cegueira sutil. Ela não é uma coisa escancarada, às vezes você nem percebe. Eu não percebi por muito tempo, até eu ir ao médico. E essa cegueira periférica fala para nós de algo que Deus me revelou aqui, que está lá em 2 Timóteo, verso 3, de 1 a 5. Eu vou ler aqui já, por causa do tempo. Mas se você quiser ir abrindo aí. 2 Timóteo capítulo 3, de 1 a 5. Diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites ou dos prazeres do que amigos de Deus. Aqui começa a cegueira na sua vida. E às vezes você não percebe, porque ela é só uma manchinha. Ela é pequenininha. Ela está lá, você nem percebe, mas ela está lá.
Só que o problema, meu querido, é que o negócio piora. Mas antes de falar que o negócio piora, já está ruim o suficiente para mim parar aqui para me falar para você. Quando você se torna mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, você já tem uma cegueira periférica. Corre para o médico. Corre para o seu médico, porque já tem problema, você está correndo risco de ficar cego. Isso é muito sério, irmãos. Você começa a brincar, você começa a negociar. Ah, não vou na reunião da célula hoje não. Vou ficar em casa aqui assistindo o UFC. Nada contra o UFC, eu adoro o UFC. Ah, não vou no culto hoje. Ah, por quê? Ah, sabe como é, né? O Campeonato Brasileiro começou, segunda rodada, estou empolgado, meu time vai ser campeão esse ano. Irmãos, olha só que coisa louca isso aqui. Ser mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Misericórdia. Misericórdia. Chama o Álvaro aí para mim, por favor. Misericórdia disso, irmãos. Nada contra o Álvaro, nem ninguém, mas se eu estiver dormindo eu vou pedir para você acordar, porque você precisa ouvir isso. Misericórdia. Sabe, não aceite ser mais amigo de prazer, de festa, de shopping, de comunhão até, do que ser amigo de Deus. E ser amigo de Deus fala, sabe de quê? Fala de você querer estar na presença de Deus. Fala de você ter vontade de buscar Deus, de você ansiar por ler a Bíblia, por orar, sabe? Não de forma obrigatória, aquela coisa assim que você está lá orando e bashure canta lá basure. Nossa, eu já orei umas 15 horas hoje, eu sou super crente. Aí você olha no relógio 2 minutos. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de você ter prazer. E é possível ter prazer na vida cristã. Você não precisa agir religiosamente. Você não precisa agir por obrigação. Às vezes requer disciplina. Às vezes é meio forçado mesmo. Mas se você cultivar um estilo de vida no lugar secreto, vira um prazer para você. E esse prazer tem que ser maior que o prazer do mundo. Tem que ser maior do que o prazer das coisas desse mundo. Isso é cegueira periférica. E ela fala de quando nós começamos a nos esfriar. É o início do processo. Tudo é ser amigo dos prazeres. E essa é a raiz do problema. Aí a gente continua e nós vamos para o segundo tipo de cegueira. Qual que é o primeiro tipo de cegueira? Mais alto? Amém. Só para ver se vocês estão acordados. O primeiro tipo é cegueira periférica. O segundo tipo, diga assim comigo, cegueira central. Essa é grave. Aqui o negócio já está querendo empurrá-lo. Cegueira central. É a evolução da cegueira periférica. É quando não é só mais uma manchinha. Você já viram assim, às vezes, ou só eu, você vê tipo umas mosquinhas voando no seu olho assim? Não fique preocupado, é normal. Mas vamos supor que isso seja cegueira periférica. Não é, tá? É diferente a mancha. Não tem como eu te mostrar, né? Mas é diferente, acredite. Mas vamos supor que essas manchinhas, essas mosquinhas, elas vão juntando e viram um pretume só. Essa é a cegueira central. Essa é grave, meu irmão. Por quê? Porque ela é um processo terminal. Diga assim comigo, terminal. Quando você vê lá no Jornal Nacional que está tendo problema na saúde do Brasil, que o SUS não está valendo nada e não sei o quê, aí eles vão falar de paciente terminal. O que você pensa de um paciente terminal? Então sim, é disso que eu estou falando. Eu estou falando de terminalidade. Eu estou falando de terminal. Eu estou falando de coisa séria. Eu estou falando de coisa grave, meu irmão. A cegueira central, ela é terminal. Ainda tem salvação. Mas a partir daqui, o tempo está correndo. Se você não fizer nada, você nunca mais vai recuperar a sua visão. Porque a perda da sua visão vai ser uma perda completa.
E sabe do que a cegueira central fala pra gente? Do que a cegueira periférica falava? Você lembra? Do cisco, da manchinha. Lembra? Que eu falei que ela é o quê? Sutiã. Está acordado? Sutil, meu irmão. É sutil. É uma mancha sutil. O que é sutil? Ela vai assim, ó. Ela vai devagarzinho. Ela vai chegando. Ela não chega chutando a porta assim, cheguei. Ela chega devagarzinho. É sutil. Agora, a cegueira total, ela não é sutil. Ela é bruta. E sabe do que ela fala? Ela fala de quando você não consegue ver um palmo na frente do seu olho. E sabe o que é não ver um palmo na frente do seu olho? Eu não vou nem mais falar da parte do pecado aqui, que você já entendeu que o pecado vai entrando. Você não consegue ver o pecado também a um palmo do seu olho. Mas sabe o que é mais grave? Presta atenção aqui, acorda. Você não consegue ver mais a presença de Deus, nem se Ele passar um palmo na sua frente. Olha só o tanto que isso é sério, meu irmão. Marcos, capítulo 6, verso 52. Não precisa abrir, se você não quiser. Fala assim: pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Jesus fez muito milagre ou não? Fez, não fez? Jesus fazia milagre todo dia, meu irmão. Nunca houve tanto milagre na terra como na época de Jesus. Jesus fazia milagre até sem querer fazer milagre. O povo passava perto dele, esbarrava nele, era curado. Aí ele virava para trás: quem encostou em mim? Porque de mim isso é o poder. Então, sem intenção, Jesus fazia milagre. E os discípulos estavam com Jesus uma vez por semana na reunião da célula. No culto de domingo só. Todo dia, o tempo todo. Todo dia, o tempo todo. Fala, todo dia, o tempo todo. Todo dia, o tempo todo. Amém. Chega. Dá até uma musiquinha, né? Todo dia, o tempo todo. Irmãos, os discípulos estavam com Jesus o tempo todo. O dia inteiro. Jesus fazia milagre toda hora. Sem querer fazer milagre, Roger. Jesus fazia milagre. E aí tem uma situação que é essa aqui que eu li. Eu não li tudo, eu li só o versículo. Que Jesus fala para o povo, para os discípulos. Fala, cuidado com o fermento dos fariseus. Aí os discípulos estão lá conversando entre eles. Olha, você está falando isso porque a gente não está levando pão. Então é para a gente tomar cuidado para não comprar o fermento dos fariseus. Aí Jesus escuta isso e apela. Aí Jesus fala assim: meu irmão, meus irmãos, que mané pão que? Vocês não estão lembrados que eu peguei 5 pães e alimentei 5.000 homens? Aí fala aqui, Marcos 6,52. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Eles não viram. Eles estavam lá, mas eles não viram. Eles não perceberam. Entenda, eu não estou falando que os discípulos estavam cegos completos. Né? Isso aqui tem uma explicação. Não era para eles perceberem naquele momento. Mas entenda só o contexto deles não perceberem o milagre. Outra coisa, Lucas 9, 44 a 45. Não precisa abrir. Jesus está falando que é necessário que o Filho do Homem morra na cruz e ressuscite ao 3º dia. E aí lá nesses versículos que eu te li, está escrito desse jeito assim. Os discípulos não conseguiam compreender, porque era vendado a eles essas coisas. Irmãos, volta aqui. Cegueira completa, cegueira total, cegueira terminal, é uma cegueira que mesmo você passando perto de Jesus, você está tão cego, meu filho, que você não consegue ver um milagre na sua frente. Você não consegue ver o mar vermelho abrir na sua frente. Você não consegue ver
uma cura maravilhosa na sua frente. Você não consegue ver. O que Jesus falou? Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, o que pode acontecer? Você fala para o Serra Dourada, meu amigo. Serra Dourada vai lá para o mar, lá no litoral de São Paulo. E o Serra Dourada... Você não vê isso. Você está tão cego que você não consegue perceber isso. Meu irmão, é uma cegueira muito séria. É uma cegueira completa. E fala de você deixar de entender os alertas e as direções de Deus para a sua vida. O cego, ele precisa seguir instruções para que ele possa caminhar sem se ferir. Todo cego, vamos supor que eu sou cego, vamos supor que tem um buraco aqui. Deixar eu cair no buraco? Como é que eu vou para frente agora? Eita! Reto? Não abusa. Um cego, se ele quiser continuar andando, ele tem que seguir instrução. Entendeu? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que o Espírito diz à igreja. Se você quer curar o resto de visão que você ainda tem, se você quer continuar andando nos caminhos de Deus, escute a instrução. Escute a instrução do Espírito. Escute a instrução do seu líder de célula. Líder de célula, escute a instrução do seu discipulador. Discipulador, escute seu pastor. E assim por diante. Se você quer ter uma esperança ainda de voltar a enxergar a Deus, um palmo na sua frente, siga as instruções. Porque as instruções, estou encerrando, as instruções, elas vão te conduzir aonde tem a cura. As instruções vão te levar onde está Jesus Cristo de Nazaré, aquele que foi o que maior curou cegos em toda a história da humanidade. As instruções vão te levar para o caminho de vida, para o caminho de salvação para você, para o médico dos médicos. A instrução vai te levar para lá. E você vai ter oportunidade de voltar a enxergar. Jesus curou muitos cegos, meu irmão. Ainda tem salvação para você. Se você está se enquadrando em tudo isso aqui que eu estou falando, e eu me enquadro em muita coisa aqui também. Se você está se enquadrando, tem um médico que é capaz de fazer o que os médicos não podem fazer. Tem um médico que pode fazer na minha vida o que os médicos não conseguiram fazer até agora, que é me voltar a minha visão totalmente. Ainda não voltou, mas vai voltar em nome de Jesus, porque o Deus que eu sirvo é maior. Esse médico é o único que pode te curar. Teve um homem, dentre vários, na Bíblia, que foi curado da sua cegueira. Esse homem se chamava Bartimeu. Já ouviu falar dele? O cego Bartimeu. Bartimeu foi curado. Ele foi ao encontro de Jesus. E ele falou para Jesus. Falou, Jesus, filho de Davi. O quê? Tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. E olha só o que Jesus fala para ele. Fique de pé. E olha só o que Jesus fala para Bartimeu. Ah não, agora eu estou muito ocupado. Minha agenda no consultório está cheia. Pede para a secretária agendar para a semana que vem. Agora não, eu estou com pressa, eu tenho uma reunião importante. Foi isso? Jesus respondeu, que queres que eu te faça? O que você quer que eu te faça, Michael? Gabriel? Lucas? Cada um de vocês. Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? E Bartimeu deu a resposta certa, Senhor, que eu torne a ver. Se você tiver fé, se você seguir as instruções, a sua cegueira pode ser restaurada, meu irmão. Queria que você agora fechasse seus olhos. Eu quero que você ore ao Senhor,
Você sabe do que eu estou falando aqui. Você sabe do que eu estou falando. Você sabe que cegueira é essa que eu estou falando? Que tipo de cegueira você tem tido na sua vida? Você está na cegueira periférica? Você está negociando com o pecado? Você está namorando com o mundo? Você está preferindo ficar com seus amiguinhos no Facebook do que ir para a célula? Você está preferindo ficar na internet do que buscar Deus no seu quarto? Você prefere a televisão, a novela das 9, do que a presença de Deus? Quem quer ser o melhor amigo? Sua cegueira é periférica, meu irmão. Tem cura. O médico dos médicos te cura hoje, para que você não seja um guia cego. O Senhor te chamou para ser um guia, não cego, mas um guia que vê, um guia de olhos bons. O Senhor te chamou para mudar a história dessa geração. E o que você tem feito com a sua oportunidade? Qual que é a sua cegueira, meu irmão? Vai falando para Deus. Não é para mim não, é para Deus. Eu não quero saber. Mas Deus quer, Deus está interessado. Ou será que a sua cegueira já é total, meu irmão? Será que você não consegue ver um palmo da sua frente? Será que você não consegue perceber a presença de Deus? Os milagres de Deus, o livramento de Deus na sua vida? Sabe aquele dia que você tentou sair na rua? Você poderia ter sido atropelado por um ônibus, meu irmão. Mas você não consegue enxergar o livramento de Deus na sua vida. Oh, Espírito Santo, tem misericórdia de nós. Tem compaixão de nós, Senhor Jesus. Toca, Senhor, nos meus olhos, Pai. Oh, eu quero voltar a ver. Fala para Ele: Deus, eu quero voltar a ver. Me mostra o que está errado. Me mostra o que tem gerado cegueira na minha vida. Eu quero voltar a ver. Eu quero voltar a ver o Senhor, os teus planos para mim. Eu quero ser um guia. Não um guia cego, mas um guia de olhos bons. Um guia que é usado pelo Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo! Amém, Senhor Jesus. Vai tocando nos nossos olhos aqui, Pai. Restaura a visão dessa liderança. Restaura a visão dessa igreja, Pai. Abre os olhos da tua igreja, tira as escamas, para que eles tornem a ver, para que eles tornem a guiar os cegos que estão nesse mundo, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo. Eu quero te ver, Senhor. Eu quero ver, Senhor. Eu quero ser um guia para os cegos que estão nesse mundo. Eu quero ser um guia para aqueles que estão perdidos, sem rumo, tropeçando, caindo em buracos da vida, em ciladas de Satanás. Mas eu não quero cair junto com eles, Senhor. Eu não quero. Faz de mim um guia usado nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.